No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia. saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é segunda-feira, 4 de abril de 2022. Nesta edição do Jornal da CUT, você confere. Dinheiro esquecido. Não é só R$1, não. Mais de 1.300 contas têm mais de R$100 mil a receber. E ainda, jovens têm até o dia 4 de maio para tirar o título de eleitor para poder votar este ano. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. A gente começa o Jornal da CUT de hoje dizendo que termina no dia 4 de maio o prazo para os jovens de 15 a 17 anos tirarem o título de eleitor para poder escolher e votar em seus candidatos nas eleições do dia 2 de outubro, quando serão escolhidos deputados estaduais e federais, governadores e o presidente da República. Para os jovens brasileiros de 15 a 17 anos, o voto é facultativo, mas eles representam parte significativa da população. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, os jovens entre 15 e 29 anos correspondem a 23% da população brasileira, somando mais de 47 milhões de pessoas. Essa população é impactada diretamente pelas políticas adotadas pelos governos, como a educação, por exemplo, cujo acesso vai lhes dar condições de construírem suas vidas e o futuro do país. Por isso, escolher candidatos com propostas que contemplem essas demandas necessárias à juventude é, sobretudo, um ato de luta e resistência. E se eles são o futuro do país, né? Consciência pela construção de um novo Brasil que ofereça oportunidades começa agora. Esse é um conceito, inclusive, entre os vários que levaram o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, a fazer uma campanha para chamar a juventude para votar. Personalidades do meio artístico, político, acadêmico, em especial os influenciadores da internet, se engajaram no compartilhamento da mensagem. Para se ter uma ideia, no dia 16 de março, o movimento começou no Twitter e contou com a adesão de milhares de usuários. Aí o resultado foi que, replicando essa mensagem, ela atingiu mais de 88 milhões de pessoas num único dia. Até o Mark Ruffalo, sabe aquele ator que faz o Hulk nos Vingadores? Pois é, até ele entrou nessa conversa incentivando os jovens. A cantora Anitta também fez a mesma coisa, né? Quem mais? A Juliette, ex-BBB, o Zeca Pagodinho, enfim, várias personalidades. Naquela semana do dia 16 de março, chamada de Semana do Jovem Eleitor, organizada pelo TSE, foram emitidos 96.425 novos títulos em todo o Brasil e no exterior para jovens com de 15 a 18 anos. E a adesão não parou de crescer, não. Segundo os dados da Justiça Eleitoral, até o dia 21 de março, 854.685 jovens de 15 a 18 anos já haviam solicitado a emissão do primeiro título de eleitor. Esses novos eleitores representam quase 2/3 do total de inscritos durante todo o ano de 2020. Prova que a mobilização popular funciona, né? A gente lembra também os casos dos artistas no Festival Lollapalooza, na semana retrasada, no fim da semana retrasada, não nesse fim de semana, no outro, que também se engajaram, né? Cantores, o Emicida, por exemplo, a Glória Groove, a própria Pablo Vittar, todo mundo pedindo para os jovens, incentivando os jovens a tirar o título de eleitor e votar em um presidente melhor. Bom, o prazo para tirar ou regularizar ou transferir o título de eleitor termina no dia 4 de maio. Para os jovens de 16 e 17 anos, o voto, como a gente disse, não é obrigatório, portanto, tirar o título também é facultativo. Quem tem 15 anos, mas vai ter 16 no dia 2 de outubro, já pode, inclusive, providenciar o documento se quiser. Com o avanço da tecnologia, o passo a passo para tirar o título de eleitor ficou mais confortável, já que o processo pode ser feito pela internet, no site título.net, no site do TSE, né? É um site do TSE, um subsite, digamos, né, do TSE. Aí você acessa tse.jus.br e vai achar lá título de eleitor, né? E ali o passo a passo está explicado, então tem que ter a máxima atenção possível ao ler as instruções, fazer o passo a passo. O primeiro dos procedimentos, vale a gente ressaltar, é digitalizar os documentos. Isso você pode fazer, inclusive, tirando foto pelo celular, não é? Dos documentos. Só que tem que estar tudo com boa qualidade, tudo certinho, tudo legível, tá? Senão o pedido pode ser negado. As imagens dos documentos tem que ter também no máximo 10 megabytes e os formatos são aqueles tradicionais, né? Para fotos, PNG, JPEG ou então PDF. Os documentos que você tem que digitalizar
documento oficial de identidade com foto, frente e verso, comprovante de residência recente no caso de transferência, né, prazo mínimo de 3 meses para residência no novo endereço, e o comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral, se houver. Então, para quem já tem o título, aqui a gente está falando não só para quem vai tirar, mas para quem já tirou também, né, se deixou de votar ou se tem algum débito, isso gerou algum débito com a Justiça Eleitoral, tem que pagar alguma multa, isso tem que ser quitado antes de fazer qualquer tipo de regularização. Após a digitalização, é preciso acessar um link que está lá no site do TSE, que é iniciar seu atendimento à distância e seguir todos os passo a passos. Uma outra opção é ir com todos os documentos, obviamente, né, ao cartório eleitoral mais próximo de casa. Os endereços podem ser consultados nos tribunais regionais eleitorais. Atenção, não no TSE, mas nos tribunais regionais eleitorais. Então, na barra de endereço do seu navegador, aí no seu celular ou no seu computador, você digita TSE- o seu estado, .jus.br. Por exemplo, eu que estou em São Paulo aqui, eu digitaria TRE-SP.jus.br, ok? E aí, por diante, né, com todos os estados, é só pegar a sigla, por exemplo, no Acre, TRE-AC.jus.br, na Bahia, TRE-BA.jus.br e assim por diante. Bom, outras dúvidas. Já fez 18 anos? 4 de maio também vence o prazo para solicitar o título. Tem mais de 18 anos, mas está em débito com a Justiça Eleitoral, como a gente disse? Pode, para poder votar, ou então para tirar o título, é preciso regularizar essas pendências no site do TSE. Se você perdeu o prazo, quem não tirar ou regularizar o título até o dia 4 de maio e tiver no prazo, né, por exemplo, se você vai fazer 18 anos, aí não vai poder votar em outubro desse ano. Somente depois das eleições é que os tribunais regionais vão retomar os trabalhos de emissão e regularização. Se você já tirou o título, quer saber o local, é no link o local de votação é no link do TRE. A biometria ainda não está funcionando, a biometria ainda está suspensa. E se você perdeu o título, você pode votar mesmo assim. É só levar um documento com foto, só que é necessário saber em qual seção e qual zona você vota. E para isso, você faz o passo anterior aqui, né? É só acessar o link do TRE. Direitos. E milhares de brasileiros ficaram frustrados quando descobriram que tinham menos de R$1 esquecido em bancos e instituições financeiras e deixaram de lado as pesquisas do sistema Valores a Receber criado pelo Banco Central. Os centavos foram deixados onde estavam, poucos sacaram. Você não vai sacar lá 63 centavos, dá trabalho, né? Mas não tem só R$1 ou menos esquecidos nos bancos, não. Segundo o Banco Central, em 1.370 contas tem valores acima de R$100 mil disponíveis para saques. É isso mesmo, já pensou? Esquecer R$100 mil no banco? Total de 298 milhões e 400 mil reais dá isso. Isso sem contar o cidadão que resgatou 1.650.000 reais esquecidos em uma instituição financeira. Esse valor era referente a cotas de consórcio, uma exceção, é claro, mas que acende um sinal de alerta a quem se desinteressou, né, pelo sistema. Segundo o Banco Central, cerca de 114 milhões de pessoas e 2 milhões e 700 mil empresas acessaram o sistema de consulta Valores a Receber. Desse total, quase 26 milhões de pessoas físicas e 253 mil empresas descobriram que tinham recursos a receber. Em 42,8% dos casos, os saldos eram esses ínfimos, de até R$1. Em quase 70%, os valores eram até R$10. O resultado é que, apesar do alto volume de consultas, o processo de agendamento de saques está sendo menor do que o esperado. Até a quinta-feira passada, dia 24, apenas 2.830.000 pessoas físicas e 6.172 empresas haviam pedido a retirada dos 3 bilhões e 900 milhões de reais disponíveis. Foi agendado o saque de apenas 239 milhões de reais. Não dá 10% do valor, né? A partir do dia 17 de abril, vale lembrar, o sistema de valores a receber vai passar por uma reformulação e quando tiver início a próxima fase de consultas, para saber se tem dinheiro esquecido, isso acontece a partir do dia 2 de maio, as pessoas físicas e donos de empresas não vão precisar mais agendar o valor dos resgates. Bom, a gente espera que você seja um desses 1.370 aí que esqueceram mais de 100 mil nos bancos, né? O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.